Você já travou antes de mandar uma mensagem, com medo de como ia ser interpretada? Ou já disse sim quando queria dizer não, só para evitar um conflito? Já ficou horas ruminando o que alguém falou de você, mesmo sendo alguém que você mal conhece? Isso tem um nome, não é sensibilidade, não é educação, é o medo da rejeição, governando a sua vida. E hoje você vai entender de onde ele vem e como sair dessa prisão. Olá, eu sou a Merle, pastora e mentora espiritual. Aqui eu não ensino você a fazer mais para Deus. Aqui eu te ajudo a viver com Ele de forma leve, real e inteira. A gente fala aqui sobre identidade, cura emocional e maturidade espiritual. Porque mulher transformada por dentro transforma tudo ao redor. Então, mulher, se você chegou agora, se inscreve e ativa o sininho, porque esse canal foi feito para você. Antes de começar, eu quero te contar a história da Ana. Ana sempre foi chamada de fácil de lidar. Na verdade, ela nunca discordava de ninguém. No trabalho, dizia sim para tudo. No casamento, engolia. E na igreja, estava sempre sorrindo. Por dentro, sentia um acúmulo que não sabia nomear. Então, começou a ter crise de ansiedade sem causa aparente. O médico disse que era estresse, mas o que ninguém via é que Ana estava carregando anos de palavras não ditas, porque tinha medo que, se discordasse, as pessoas fossem embora. Então, em encontro, uma pastora fez uma pergunta muito simples para ela: Ana, o que você acha? Ela travou. Ela percebeu que não sabia mais o que achava. E naquele dia começou a entender que o silêncio, que sempre chamou de humildade, era, na verdade, medo. Ela começou a praticar pequenas honestidades, primeiro com Deus, depois com as pessoas mais seguras ao redor. Cada não pequeno era uma corrente que soltava. Agora, mulher, você não estava sendo humilde, você estava desaparecendo. E Deus não te chamou para desaparecer, Ele te chamou para existir. Existe um desejo que toda mulher carrega, o desejo de ser vista, com certeza. De ser amada, de pertencer a algum lugar. Esse desejo, ele é legítimo. Deus mesmo colocou em você. Mas existe um momento em que esse desejo saudável se torna uma armadilha. E aí que mora o problema? Quando você não consegue tomar uma decisão sem antes imaginar o que as pessoas vão pensar. Ou quando você sente ansiedade depois de postar alguma coisa e você fica ali esperando o julgamento. Ou quando você muda sua opinião, sua roupa, seu comportamento, dependendo de quem está na sala ou ali com você. Quando isso acontece, você não está mais vivendo guiada por Deus. Você está vivendo governada pelo medo. Medo de desagradar, medo de decepcionar, medo de não ser suficiente, medo de ser vista e rejeitada. E o mais doloroso é que muitas vezes nós chamamos isso de humildade, quando na verdade é uma prisão. João escreveu uma das frases mais reveladoras da Bíblia, e eu quero ler com você. Primeira carta de João 4,18 diz o seguinte: Não há medo no amor, mas o amor perfeito lança fora o medo. Mas presta atenção no que ele diz antes disso. O medo envolve castigo. Ou seja, quando temos medo de alguém, é porque esperamos punição dessa pessoa. E isso nos diz algo muito sério sobre onde colocamos o poder. Jesus completa isso com uma frase simples e devastadora. Lucas capítulo 12, verso 34 diz o seguinte: Onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Pensa comigo, se a reprovação de alguém consegue desestabilizar seu dia inteiro, se uma crítica
consegue apagar toda a sua paz? Se um silêncio de alguém consegue te fazer questionar o seu valor, então essa pessoa, consciente ou não, se tornou seu tesouro. E quando um ser humano ocupa o lugar que só Deus deveria ter, a sua alma vive em alerta constante. Porque você sabe, lá no fundo, que não pode controlar o que as pessoas sentem por você. E isso gera ansiedade sem fim. Quando a aprovação das pessoas se torna importante demais, algo muito sutil começa a acontecer. Você começa a se editar. Não diz o que pensa de verdade, não pede o que precisa, não coloca limites que protegem a sua alma, não toma decisões baseadas em convicção, mas em como vai ser percebida. Você vira uma versão calculada de si mesma. E por mais que você tente, existe uma verdade que precisa entrar no seu coração hoje. A aprovação completa das pessoas nunca vai acontecer. Não importa o quanto você se doe. Você escutou bem o que eu disse? Não importa o quanto você se ajuste. Não importa o quanto você se cale. Sempre vai ter alguém que interpreta errado. Alguém que critica, alguém que prefere outra versão, a sua. E se a sua paz depende da aprovação de todos, você nunca vai ter paz de verdade. Você vai viver exausta emocionalmente, esgotada, tentando ser tudo para todos e, ao mesmo tempo, sentindo que não é nada para você mesma. Sabe o que está por baixo do medo da rejeição, mulher? A ilusão de que, se você agir do jeito certo, as pessoas vão te amar do jeito que você precisa. Mas isso é uma mentira que consome a sua energia. Porque você não controla a opinião das pessoas. Você não controla o que pensam sobre você. E você não controla como te interpretam. Você não controla se vão ficar ou ir embora. E quanto mais, mulher, você tenta controlar o incontrolável, mais ansiedade instala dentro de você. Porque no fundo você sabe que está tentando carregar algo que nunca foi seu para carregar. A responsabilidade pelo que as pessoas sentem por você não é sua, nunca foi. E quando você larga esse peso, algo na sua alma finalmente respira. Mateus 10:28 diz o seguinte: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Jesus disse isso para pessoas que tinham motivos reais de ter medo. Pessoas que podiam perder reputação, família, posição, por seguir a verdade. E mesmo assim ele disse: não viva governada por isso. Por quê? Porque a opinião das pessoas não tem poder sobre o que você é, não tem poder sobre a sua identidade e não tem poder sobre o seu destino. Não tem poder sobre quem Deus diz que você é. Quando Deus se torna o centro do seu coração, a opinião das pessoas perde o trono. Ela ainda vai existir. Você ainda vai sentir, deixa eu te falar, você ainda vai sentir, mas não vai mais governar. Na primeira carta aos Coríntios 13, Paulo descreve o amor como algo que não busca os seus próprios interesses. E isso me faz pensar em uma diferença muito clara entre duas mulheres. A mulher governada pelo medo entra num ambiente pensando: será que estou bem? O que estão achando de mim? Fiz algo errado? Agora, a mulher cheia de amor entra no mesmo ambiente pensando: quem aqui precisa de atenção? Como posso servir? Tem alguém que está sozinha? Percebe como o foco muda completamente? Quando você vive para agradar, o centro é você, seu medo, sua imagem, sua proteção. Agora, quando você vive para amar, o centro é o outro. E paradoxalmente, a mulher que para de tentar ser aceita
é a que mais genuinamente conecta. Porque as pessoas sentem a diferença entre quem está ali para ser visto e quem está ali para realmente ver. Agora eu quero pausar aqui com você. Não para te dar mais informação, mas para te fazer algumas perguntas que podem mudar algo dentro de você hoje. Responde com honestidade, mulher, mesmo que só para você mesma, ok? De quem você tem mais medo de desaprovação? Provavelmente um nome vai vir à sua mente agora. O que você acha que aconteceria se essa pessoa te rejeitasse de vez? Quais decisões na sua vida foram tomadas pelo medo do que ela pensaria? E o que você deixou de ser para caber no que ela esperava? Muitas vezes, quando respondemos essas perguntas com honestidade, nós descobrimos que o medo que sentimos não é de pessoas. É medo de não sermos suficientes, de não sermos amáveis, de não merecermos ficar. E essa ferida não se cura com aprovação, ela só se cura com amor. A cura, Maria, não começa quando as pessoas param de te rejeitar. Começa quando você entende que a rejeição delas não define o que você é. Quando o amor de Deus deixa de ser teologia e passa a ser a voz que você ouve primeiro de manhã. A verdade é que você volta quando alguém te machuca. O fundamento que não treme quando alguém vai embora. Você ainda vai sentir a dor da rejeição, isso é fato. Isso é humano, isso é real. Mas vai existir algo dentro de você que sabe, isso dói, mas não me destrói. Porque o meu valor não está nas mãos dessas pessoas. A liberdade não começa quando todo mundo te aprova. Ela começa quando você para de precisar disso. Quando você consegue tomar uma decisão difícil, dizer um não necessário, ser honesta sobre o que você pensa, meu Deus, e suportar o desconforto que vem depois. Não porque você é insensível, mas porque você sabe em quem confia. Para de perguntar o que vão pensar de mim e começa a perguntar: isso agrada ao coração de Deus? Quando ele se torna o seu tesouro, a opinião das pessoas perde o poder de governar a sua vida. E você finalmente começa a viver livre. Se esse vídeo tocou em algo dentro de você, escreve aqui nos comentários uma palavra: livre. Só isso. Porque às vezes é o primeiro passo. E se você conhece uma mulher que vive presa na aprovação das pessoas, mulher, compartilhe esse vídeo com ela agora. Pode ser o vídeo que ela precisava ver hoje. Se inscreve no canal, ativa o sininho e te vejo no próximo vídeo. E se quiser continuar esse caminho de cura e identidade comigo, entra no grupo Geração de Maria, o grupo do WhatsApp. É só escrever "quero o link" aqui nos comentários. Um beijo e até logo!